Meu filho me disse que era feliz que minha mulher tinha me traído. Ele disse que ela tinha encontrado alguém melhor. Estava ali, do outro lado da mesa, no restaurante, olhando direto nos meus olhos, e falou exatamente isso. Eu não bati na mesa, não levantei a voz. Peguei meu copo d'água, bebi lentamente e falei: "Sabe o que, Tiago? Você pode estar certo mesmo." O rosto dele torceu, confuso, desorientado, como se tivesse se preparando para uma briga e eu tivesse colocado alguma coisa nas mãos dele que ele não sabia como segurar. Bom, porque o que eu fiz depois foi algo que nem ele, nem a mãe dele tinham visto vindo. E começou com um telefone. 24 horas depois, ele me ligou de volta. 28 vezes em um único dia. Contei cada uma. 23 anos. É quanto tempo fui casado com Fernanda. A gente se conheceu em Campinas no verão de 2001, numa festa de churrasco na casa de um amigo meu. Ela estava numa saia amarela discutindo sobre futebol com meu colega Anderson, como se tivesse jogado na seleção. Achei que ela era a pessoa mais viva que eu já tinha ficado perto. A gente se casou 18 meses depois em Amparo. Choveu o dia todo de manhã e melhorou bem antes de a gente trocar as alianças. Achei que era um sinal. Eu tinha 31 anos e pensava que a parte mais difícil da minha vida já tinha ficado para trás. A gente construiu algo sólido. Não era perfeito, mas era real. Uma casa em Cambuí com uma jabuticabeira no pátio que ficava linda todo mês de dezembro. Eu trabalhava como gerente de suprimentos para a indústria. Não era glamuroso, mas o tipo de grana que paga ortodontia e faculdade sem ninguém perder sono. Eu botava a semana pesada. 60 horas era normal. Fernanda sabia disso quando casou comigo. Eu acreditava que a gente tinha um entendimento. Nosso filho Tiago nasceu em 2003. Menino esperto, rápido com números. Eu treinava a meninada dele no futebol até ele fazer 12 anos. Levava ele para a feira de ciências e assinei o cheque de 4 anos e meio na Unicamp sem piscar. É o que um pai faz. Eu não ficava contando favores. Nunca pensei que ia precisar de um tabuleiro. Eu deveria ter visto as rachaduras. Lá por 2019, Fernanda se meteu fundo naquilo que ela chamava de jornada de bem-estar. Aplicativos de meditação, chás estranhos, livros com títulos tipo Reconecte sua verdadeira essência. Aí veio o estúdio de yoga. Energia e respiração. Aqui no bairro, perto da universidade. Ela ia 3 vezes por semana, depois 5. Os sábados à noite desapareceram. Sumiu ir na padaria da madrugada, sumiu o café da manhã na varanda. E ela não parava de mencionar o instrutor. Não era uma mera menção. Toda conversa tinha ele. Lucas diz que você deveria respirar seu desconforto. Lucas acha que a maioria das pessoas está completamente desconectada do próprio corpo. Lucas. Sempre Lucas. Lucas Ferreira tinha 27 anos. Fernanda tinha 48. Eu tinha 58. Ele tinha um rosto de quem nunca se preocupou com hipoteca na vida e a filosofia de quem nunca pagou aluguel em dia. Dirigia um Gol velho com um adesivo escrito "Encontre sua frequência" e alugava um quarto numa república perto da universidade. Mas, segundo Fernanda, Lucas tinha uma alma velha. Ele a via. Ele era presente de formas que eu aparentemente não era. Ela me contou em novembro, em pé na cozinha. Cruzou as mãos e falou: "Rodrigo, eu acho que você está emocionalmente ausente nesse casamento faz anos." Eu falei: "Eu trabalhei 60 horas por semana por 20 anos para essa família nunca ficar sem nada." Ela falou: "E esse é exatamente o problema." Aí ela me contou sobre Lucas. Não tudo, só a conexão emocional, o reconhecimento da alma. Eu descobri o resto num domingo de manhã em janeiro, quando voltei cedo de uma viagem de trabalho que foi cancelada. Não preciso descrever o que eu vi. Se você já esteve em um lugar perto disso,
Quando o ar do quarto muda e suas mãos ficam frias, e você entende algo no corpo antes que sua mente tenha processado, você já sabe. Dirigi por 2 horas. Acabei estacionado em um posto de gasolina na estrada de Indaiatuba, só sentado na cabine da F-250, olhando a chuva. Liguei para o Anderson. Ele ficou quieto por um tempo, aí falou: Rodrigo, odeio ter que dizer isso, mas vi algo no estúdio lá em agosto e não soube como te contar. Agosto. 4 meses ele estava carregando isso. Já fiz as pazes com isso. Ele não sabia o que fazer, eu também não. O divórcio levou 7 meses e custou mais do que dinheiro. A advogada da Fernanda foi implacável. Ela ficou com a casa, avaliada em 1.800.000. Metade das minhas contribuições de previdência complementar da última década. Um acordo em dinheiro de R$450 mil. E a Honda HR-V de 2019, que eu tinha quitado completamente 2 anos antes. Eu fiquei com um apartamento que herdei do meu pai no bairro das Flores, minhas economias restantes e o trabalho. Saí do tribunal numa quarta-feira, em junho, me sentindo virado do avesso e pedindo para sorrir para isso. A coisa que doeu mais do que todo o dinheiro foi o Tiago. Tiago tinha 25. Trabalhando numa startup de tecnologia, morando na casa de Cambuí com a mãe dele e logo depois com Lucas, que se mudou com a facilidade de alguém cuja chegada tinha sido planejada muito antes de ser anunciada. Eu pedi para o Tiago vir passar uns dias comigo. Ele falou que a mãe precisava dele. Ele falou, e eu lembro dessa palavra exatamente. Você tem que ver o lado dela, pai. Ela se sentiu sozinha por anos. Ela se sentiu sozinha. Não era ela que chegava em uma casa vazia. Um mês depois que o divórcio terminou, Tiago aceitou ir almoçar. Ele chegou 20 minutos atrasado e falou que Lucas estava explicando meridianos de energia e ele tinha perdido a noção do tempo. Eu respirei fundo. Perguntei como ele estava. Ele falou, o rosto realmente acendendo, que morar com a mãe e Lucas tinha sido revelador. Essa palavra, revelador. Aí ele deixou cair a próxima parte como se fosse nada. Mãe e Lucas vão se casar em 3 meses, e eu vou ser padrinho. O restaurante continuava se movimentando ao nosso redor. Meu café ali como um adereço. Ele perguntou o que eu achava. Falei que era feliz para eles. Ele se relaxou. Achou que tinha saído ileso de algo. Aí ele falou. Ele se inclinou para frente e falou: honestamente, pai, eu sou feliz que as coisas acabaram assim. Mãe encontrou alguém que realmente a entende. Alguém melhor para ela do que... Ele deixou em suspenso. Não precisava terminar. Alguém melhor do que você. Eu coloquei meu copo de água na mesa. Olhei para ele por um momento. Aí falei: sabe o que, Tiago? Você provavelmente está certo. Eu não era suficiente. Ela encontrou algo melhor. Você deveria apoiar ela 100%. Ele piscou como se eu tivesse puxado o chão debaixo dele. Você tá... sério? Completamente. Eu me levantei, deixei 2 notas de 100 na mesa, falei que o almoço estava por minha conta e saí. Fiquei no estacionamento 4 minutos. Aí peguei meu telefone e liguei para o meu advogado. Se você já teve o chão desaparecer debaixo de você, se você já ficou num estacionamento sabendo que tudo aquilo que você pensava que sua vida era tinha sido devolvido como um erro, eu quero que você saiba que o que vem depois daquele momento é uma escolha. Não uma dramática com trilha sonora. Uma decisão tranquila e fria sobre quem você vai ser a partir dali. Inscreva-se nesse canal, porque a escolha que eu fiz depois é a parte que ninguém está vendo vir. Meu advogado é o Dr. Alexandre Carvalho, escritório lá no centro de Campinas. Liguei para ele às 2 da tarde e estava no escritório dele às 4. Levei arquivos que eu tinha estado organizando silenciosamente por semanas, sem deixar eu mesmo admitir para que estava me preparando. O Dr. Carvalho escutou. Quando terminei, ele se recostou e falou: Rodrigo,
Isso vai mudar as coisas com seu filho permanentemente. Eu falei, Tiago me disse hoje que estava feliz a mãe dele ter me traído, porque ela encontrou alguém melhor. Dr. Carvalho colocou a caneta na mesa. Tá bom, vamos começar. Documento 1. Eu revogei meu testamento. Tiago não era mais o beneficiário principal. Tudo foi redirecionado para uma fundação educacional para estudantes de engenharia de primeira geração. E, honestamente, não era puramente como punição, porque eu realmente acreditava nisso. Mas Tiago ia saber que o lugar dele nos meus planos não era mais garantido. Documento 2. Um fundo educacional de R$ 190 mil que eu estava juntando para sua faculdade de pós. Cancelado. Grana volta para minha conta. Documento 3. O beneficiário da minha apólice de seguro de vida de R$ 5 milhões, mudado de Tiago para filhos da minha irmã. E aí o documento 4. Dr. Carvalho e eu passamos por 7 anos de registros financeiros. Entrada do carro do Tiago, R$ 50 mil. A parte dele de uma viagem de formatura para a Europa, 18 mil. Um empréstimo de aluguel que eu nunca chamei de empréstimo quando ele se mudou de casa, 40 mil. Faturas de cartão de crédito que eu paguei secretamente 2 vezes. Suplementos de faculdade todo semestre. As ligações de emergência, os textos, pai, tô em apuros, que eu sempre respondia sem pestanejar. 7 anos. Total antes de juros, R$ 380 mil, com juros legais aplicáveis retroativamente calculados, R$ 422 mil. Dr. Carvalho rascunhou uma carta de cobrança formal, autenticada, registrada. 30 dias para pagar. Não cumprimento significava penhora de salário, registro de penhora hipotecária e relatórios para as 3 agências de crédito. Eu não dormi aquela noite. Fiquei deitado no apartamento encarando uma mancha de umidade no teto, que estava ali desde o tempo do meu pai, e perguntei a mim mesmo, que tipo de homem faz isso? Pensei nisso por um longo tempo. Aí pensei na palavra revelador. Pensei em alguém melhor. Levantei às 6 da manhã, fiz café e dirigi para Cambuí. Lucas abriu a porta descalço, calça de yoga, cabelo preso. Olhou para mim como se fosse algo que o cérebro dele não tinha classificado bem. Rodrigo, oi, o que te traz por aqui? Preciso ver meu filho. Fernanda apareceu atrás dele. Tiago desceu irritado, falou que estava no meio de algo. Pedi se a gente podia conversar em particular. Ele falou que tudo que eu tivesse a dizer eu podia falar na frente da família dele. Da família dele, Lucas e Fernanda. Tá certo, falei. Isso é para você. Passei um envelope para ele. Ele abriu. Observei o rosto dele passando pelos estágios em tempo real. Confusão, aí compreensão. Aí algo como o chão desaparecendo. O que é isso? Isso é uma contagem legal de cada real que eu passei para você nos últimos 7 anos. Total de R$ 380 mil em principal. 422 mil com juros. Você tem 30 dias para pagar. Fernanda começou a falar. Virei para ela. Você não tem nenhuma posição aqui, Fernanda. Era meu dinheiro. Foi pro meu filho. Agora ele deve de volta. Lucas tentou intervir. Algo sobre cura, sobre abordar isso como comunidade. Olhei para ele do jeito que você olha para alguém oferecendo um band-aid durante cirurgia de coração aberto. Lucas, guarda isso para aula. Eu não tenho 422 mil, Tiago falou. Então descobre onde arranjar. Vende o carro, pega um empréstimo, trabalha mais horas, não é meu problema. Isso é vingança. Não, isso é uma transação. Você falou para mim ontem que tudo comigo é sobre dinheiro. Você estava certo. Então vamos tratar nosso relacionamento como aquilo que ele aparentemente é, um arranjo financeiro. Página 9 tem as consequências legais do não pagamento. Saí, dirigi para casa,
e esperei. Dia 1, silêncio. Dia 2, 3 chamadas perdidas. Deixei tocar. Dia 3, Tiago apareceu no meu escritório com um moletom parecendo 25 indo em direção a 15. Pai, a gente tem que conversar. Lê o documento. 27 dias. Ele saiu. Dia 7, Fernanda ligou e falou que eu estava sendo cruel. Falei que eu passei 23 anos construindo algo e o filho dela estava feliz que tinha sido tirado de mim. Dia 14, Lucas apareceu no meu prédio. Não deixei ele subir. Dia 21, Tiago ligou 28 vezes. Eu sentei no meu apartamento e contei cada uma. 28 chamadas. Não atendi nenhuma. Dia 23, eu atendi. Ele estava chorando antes de dizer uma palavra. Não era choro de performance. O outro tipo, aquele que tem seu próprio impulso, seja ou não, alguém está escutando. Quando ele conseguiu falar, ele me contou algo que estava segurando faz um tempo. Lucas tinha ido embora. Tinha saído quase 2 semanas antes. Fez uma mala no meio da noite, pegou o carro da Fernanda, minha antiga HRV, e esvaziou uma conta de poupança conjunta que ele e Fernanda tinham secretamente aberto junto, umas R$41 mil. Aparentemente, ele tinha outra conexão espiritual em Belo Horizonte que estava cultivando simultaneamente. Mesmo roteiro, cidade diferente. Mesmo com tudo, eu senti algo pela Fernanda quando ouvi isso. Não era amor, nada perto disso. Algo mais triste. O tipo de sentimento que vem de conhecer alguém por 23 anos e assistir eles aprendendo uma lição que você já teve que aprender. Espero que ela encontre seu caminho por isso, de verdade. Tiago falou: Pai, eu devo você um pedido de desculpas maior do que eu sei como fazer. Eu estava dentro de uma história que tornava tudo simples. Mãe me contou a versão dela. Lucas reforçava. Eu queria acreditar porque era mais fácil do que aceitar que minha mãe fez escolhas que machucaram pessoas e não era vítima de nada. Mas você nunca falhou comigo. Nunca. Em nenhuma forma que realmente importasse. Ele tinha vendido o carro dele. Tinha R$42.500. Transferiu para minha conta enquanto a gente estava ali. Eu vi chegar no meu telefone na mesa dele. Perguntou por um plano de pagamento. 6 anos, os termos que eu quisesse. Falei 6 anos, 10% de juros, primeiro dia de cada mês, sem exceção. Um pagamento perdido e todo o saldo vinha a ser devido imediatamente. Ele concordou. Configurou a transferência automática ali no telefone dele. A gente não abraçou. Não teve um grande momento com o roteiro onde tudo se resolveu. A gente só ficou ali tomando um café mediano e começou a conversar como 2 pessoas que têm algo que valia a pena salvar e não têm certeza absoluta de por onde começar, mas sabem que querem tentar. Isso foi suficiente. Foi um começo. 2 anos passaram. Cada pagamento chegou no prazo, sem um único lembrete meu. Ele tem o próprio apartamento agora, em um bairro perto do meu. A gente janta a maioria das semanas. Fernanda ligou uma vez, uns 6 meses depois que Lucas desapareceu, e pediu desculpas. Foi uma conversa curta. Falei que aceitava. Ainda estou trabalhando em realmente significar isso completamente. O que eu sei agora é que Tiago não estava sendo cruel aquela tarde no restaurante. Ele estava perdido. Ele tinha sido passado uma narrativa onde tudo era simples. Eu era o ausente, Fernanda era a heroína da própria história, e Lucas era a prova que coisas melhores existiam. Tiago pegou aquela narrativa porque precisava de uma. Eu entendo isso. Tô com isso tempo suficiente para entender. Mas eu também sei que às vezes o amor tem que custar algo antes de ser acreditado. Eu não parei de amar meu filho quando passei aquele envelope para ele. Fiz uma decisão de parar de ser invisível, de insistir, silenciosamente, legalmente, com documentos autenticados e um prazo de 30 dias, que minha presença tinha significado algo. Que 23 anos de aparecer, de trabalhar, de construir e suprir e permanecer
era real, que tinha peso, que não podia ser simplesmente reclassificado como nada porque era conveniente para a história de outro. Tinha peso. 28 chamadas de telefone de peso. R$ 42.500 em um primeiro pagamento de peso. 2 anos de jantares de peso. Esse tipo de peso não desaparece, só leva tempo para ser reconhecido. Se essa história tocou algo real para você, se você já foi apagado da própria vida e devolvido uma versão de você mesmo que você não reconhecia, inscreva-se. Eu tô aqui toda semana. Deixe a sua história nos comentários, de onde quer que você está assistindo. Ouvi de pessoas do Brasil inteiro que viveram algo perto disso. Você não está tão sozinho nisso como pensa. Curte se você acredita que as coisas reais sempre acham um caminho de volta à superfície. A gente se vê semana que vem.